Berenice, você, hoje aqui no programa, querendo colocar no ar que toda palavra tem uma força, toda expressão tem um sentimento. E todas as vezes que nós estamos nos comunicando, não existe um porquê, não existe uma coincidência, existe um fato. E esse fato, ele é real, principalmente quando você está antenado aí na sua casa, que também não é uma coincidência, conectado a este programa tão especial, hoje excepcionalmente, com a nossa queridíssima Sônia Rinaldi, internacionalmente conhecida, porque Sônia é uma pesquisadora, Sônia faz um trabalho científico e Sônia faz um trabalho de transcomunicação. E é com ela, hoje, que eu estou aqui cumprimentando e abraçando uma causa em que todo o Brasil pergunta: o que é exatamente uma transcomunicação instrumental? Tudo bem, Sônia? Tudo bom. Bom, então respondendo a sua pergunta, a transcomunicação instrumental é a comunicação entre planos, na verdade não é apenas um, como a maior parte das pessoas imaginam, que seria, digamos, o mundo dos vivos e dos mortos em contato, digamos, dois planos. Não, existem muitos planos dimensionais que são alcançados pela transcomunicação através de aparelhos eletrônicos. Hoje em dia, com os avanços e as facilidades do computador, praticamente o computador supre tudo. A gente hoje, com um notebook, a gente tem uma estação de transcomunicação. Então, esse elo com o outro lado documentado via computador. Sônia, transcomunicação não é só para mortos, é para vivos também, como dizia Kardec, não é? Exato, na verdade, nós estamos retomando um trabalho que já havia sido divulgado na época de Kardec, que é possível, sim, a comunicação com vivos, desde que esteja dormindo, que tenha algum distúrbio cerebral, ou mesmo até anestesiado, paciente em coma, e realmente é possível sim, e nós comprovamos isso. Isso significa que quando a pessoa está em letargia, um estado alterado de consciência, ela consegue se comunicar nesse estado nosso vivo, sim, palpável. Sim, a pessoa pode gravar e responder perguntas, o que seria assim bastante importante se a área médica se interessasse, porque, por exemplo, um paciente em coma, ele pode estar sentindo frio, pode estar sentindo dor, que poderia orientar o pessoal médico, que poderia suprir, ou ainda, por exemplo, perguntar se ele gostaria de ouvir uma música, se ele está bem, se ele quer alguma coisa, né? E eu acho que essa comunicação com vivos é mais uma fatia de possibilidades da transcomunicação que poderia auxiliar o ser humano. Ajudaria principalmente na cura. Também, ou mesmo, por exemplo, aos familiares poderem dialogar, saber se estão agindo de forma correta, se o paciente está bem, enfim, quer dizer, dar voz a quem não pode falar. Existe alguma, vamos dizer assim, esses experimentos têm alguma base científica? Nosso trabalho ele é todo calcado dentro de cuidados rigorosos, até porque o nosso objetivo último é mesmo possibilitar a investigação. Então, quando a gente grava, a gente já cuida de ter tudo isso documentado de forma que algum cientista, algum físico, engenheiro que queira analisar e estudar o fenômeno está sempre aberto. Aliás, é do nosso interesse. Então, sim, está tudo documentado e aí tem, sim, caráter científico. Eu sei que imagens captadas que você tem
são, na verdade, tantas imagens quanto as vozes captadas, todas elas são muito impressionantes. Mas isso não é o que eu quero, na verdade, colocar aqui, porque não é o impressionante que fascina. O que realmente fascina aqui nessa entrevista é principalmente saber e colocar que, assim como as pessoas conseguem telepaticamente fazer uma leitura da mente, por que não hoje, nesse estado tão avançado em que nós vivemos através da informatização, nós não podemos hoje estar com a mente aberta para que nós possamos fazer esse trabalho junto a esta área científica, trabalhando e dando credibilidade a quem está tantos anos no mercado, trabalhando para o bem comum, principalmente nesta área de dar conforto a esses seres que estão hoje nos berços, essas pessoas que estão em coma, essas pessoas até vivas, querendo se comunicar e não poder falar. Interessa muito, principalmente, essas pessoas que estão hoje nesse estado em coma, Sônia. Sim, inclusive mesmo deficientes, existem hospitais que têm, digamos, atende dezenas de pacientes com todo tipo, com todo grau de deficiência, né, mental e que não se expressam ou se expressam de forma que ninguém entende e eles poderiam se comunicar, inclusive até, por exemplo, algo importante, nós fizemos uma gravação com uma senhora de Minas que é portadora de esclerose lateral amiotrófica e ela, no desdobramento, ela conseguiu revelar para ela mesma coisas que a consciência não tinha. Então, uma coisa que acho que todo mundo que a conhece se perguntava era, meu Deus, mas como que ela, uma vida tão difícil, né? Ficar numa cama paralisada. E daí, pelas informações que ela mesma trouxe, se percebeu que ela tenha sido uma pessoa que trabalhou para Hitler e mandou matar não sei quantas centenas de pessoas, ela deu nome e tudo. Então, eu acho que isso até serviu para um certo conforto para ela, para aguentar o sofrimento que ela tem, que cabe a ela. Então, quer dizer, tem várias nuances, né, que a transcomunicação pode agregar para o bem da pessoa. Pessoas a procuram para fazer transcomunicação? Procuram, muito mais do que a gente consegue dar conta, porque cada trabalho, cada gravação, às vezes demanda muitos dias, porque se a gente grava bastante vídeo ou áudio e tudo, se for para fazer um trabalho assim bem, né, bem poderoso, realmente vai ter resultados fantásticos, mas vai demandar muitos dias também. Pelo menos por enquanto em que sou eu sozinha para trabalhar, né? Por que sozinha, Sônia? Porque, na verdade, eu acho que precisa de um pouco de loucura. Eu acho que poucas pessoas se dispõem a fazer o que eu faço, trabalhando, não ganho nada e dedico integralmente a isso, de domingo a domingo. Então, é muito difícil, né? Eu acho que a espiritualidade tem essa dificuldade de achar do lado de cá as pessoas loucas. Dispostas para fazer, né? Na verdade, não são pessoas loucas, né? São intituladas de loucas, né? Só depois que as pessoas desencarnam que tem seus valores, na verdade. Costumo dizer aí que já não interessa mais, eu sempre né? digo que vão conhecer o meu trabalho daqui a 30 anos. Exatamente. Sônia, esses seres desencarnados que fazem essa transcomunicação, que elas vêm e dão mensagem através das telas e até as aparições que daqui a pouco nós vamos até mostrar para vocês, elas trazem mais mensagens positivas aos seus familiares ou alguns aparecem até para um desabafo? Olha, são assim, situações diferentes. Quando a gente pega uma comunicação mediúnica, e sendo um médium bastante confiável, vamos dizer, a gente vai ter explanações, detalhes e tal. Hoje, por exemplo, se a gente falar em termos de imagem, por exemplo, uma mãe que perdeu uma filha e vê-la, na verdade é só a imagem, né? Não tem mais algum outro detalhe, mas para ela é muito importante, porque ela está viva, né? A filha não morreu.
né? E nas vozes, ainda hoje, não sei se isso será uma coisa permanente, mas isso é desde o início, os contatos são necessariamente curtos. Então, é diferente da comunicação mediúnica, que não, pode ser uma explanação. Na transcomunicação, os contatos são curtos, mas é de um curto tão inteligente que surpreende. Por exemplo, vou dar um exemplo, numa gravação recente em que eu fiz com o meu pai, que justamente é vivo, e eu pergunto: pai, você está bem assim na cama? E ele responde: não muda, quero tempo. É curtinho, não é? Seria, digamos, se fosse mediúnico, ia descer uma página, né? Não, mas deu para entender perfeitamente que para não vamos alterar nada, que ele vai continuar aqui na cama, ele precisa disso. Entende? Então, tem essa coisa de ser curto, mas eu acho que o familiar, num detalhe, ele pega um todo bem importante. E você tem, assim, algum caso de alguma voz, de algum ser que já desencarnou, suicida? Sim, tivemos casos de suicidas, numa versão diferente da que trata normalmente o espiritismo. Normalmente o espiritismo quase que condena, ou talvez todas as religiões, sempre põe o coitado do suicida assim na última instância. Mas na transcomunicação não foi o que nós vimos. Nós vimos um respeito, vimos uma explanação de um caso muito interessante, porque era uma mãe que perdeu uma moça de 32 anos, com problemas graves psicológicos, que acabou se atirando pela janela. Então, a mãe já passava meses e meses, desde a partida dela, se culpando, porque ela tinha saído do quarto da menina e tinha ido até a cozinha, e foi o tempo em que a menina se jogou. E a mãe não entendia como isso poderia ter acontecido. E na gravação veio uma voz que deixou bem claro que ele tinha empurrado a menina. Então, na verdade, era um caso de obsessão e não de um suicídio. Entendo. Entende? Então, quer dizer, a mãe se sentiu mais confortada, porque não foi, na verdade, não foi vontade da filha, mas infelizmente era um caso de obsessão muito forte. Pois é, eu vou dar um intervalo e você vai pensando um pouquinho em que tempo é esse que nós vivemos. É o tempo daqui e o tempo de lá. Se nós fizermos uma junção, nós podemos perceber que a mente, ela é muito extensa e ela não tem dimensão, porque todos nós temos a liberdade de ir e voltar. Bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29, ou através do site www.violetavitoriadigital.com.br. O melhor som da cidade. A rede de lojas Segue Imagem é especializada em equipamentos de segurança e monitoramento, com a melhor e maior tecnologia do mercado. Confira nossa linha de câmeras, DVR, standalone e telefonia através do site www.segueimagem.com.br. E de volta, Berenice, e você, hoje aqui com a Sônia Rinaldi, uma pesquisadora, e nós estamos falando exatamente hoje da transcomunicação. E, Sônia, qual é a mensagem dada pelos extraterrestres? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a mensagem deles hoje é a que melhor eles poderiam deixar para a gente. Por quê? Você vê pela televisão e tudo, uma série de um interesse geral. O dia que fizermos contato com extraterrestres e tal, todo mundo quer. E o que a gente tem aqui? Só que ninguém conhece. Não, Sônia, eu já discordo com você. Todo mundo quer falar com extraterrestres, todo mundo quer ver. E quando alguém faz, as pessoas não acreditam. Pois é, também isso. Isso que é o pior. Então,
eu acho que o que eles estão fazendo aqui hoje é a melhor mensagem pelo seguinte, eles procuram mostrar habilidades que nós não temos. Ou seja, é o mesmo que dizer, nós não somos vocês. Por quê? Se você pega alguma coisa, digamos que seja falsa, então vem lá um suposto extraterrestre, lá fala uma mensagem tal, mas alguma coisa que nós faríamos também, poxa, então, será que ele é extraterrestre? Agora, o que eles fazem aqui, nós não fazemos. Por exemplo, eu pego um trocinho desse, até bem ridículo, né? Olha, hoje cedo eu fiz gravação com isto. Você tem que ver o que apareceu. Quer dizer, nós faríamos isso, nós humanos, somos capazes de pôr isso aqui diante da câmera e aparecer a imagem aqui? Não. Claro que não. E eles fazem. Então, a mensagem deles hoje é a seguinte, e só essa, nós não somos vocês. Ou seja, nós estamos chegando. Eles estão botando uma barreira tipo aqui, nós somos verdadeiros, nós somos diferentes de vocês, nós temos capacidades que vocês não têm. Então, somos diferentes. Eu acho que é uma prova que os humanos teriam que estar observando. Uma pena que não conhece o meu trabalho. Então, para dizer, os milhões de dólares que gastam no exterior, em pesquisa e buscando, não precisa ir tão longe, está aqui. Agora, eles estão esperando o quê? Basta analisar isso. Se algum humano fizer o que aparece aqui, poxa, eu também quero conhecer. Mas não faz. Bom, você teve, não muito tempo, a morte de seu marido e da sua mãe. Você conseguiu já captar vozes ou imagem deles? Dos dois. Do Fernando, meu marido, ele falou depois de 7 dias. Naquilo que supostamente seria a missa, que eu não fiz, porque eu me neguei a fazer missa, né? Para mim, deixar um padre falar não faria sentido. E ele se comunicou nesse dia com várias pessoas, deixou uma mensagem, e a minha mãe depois de uns 15 dias também, e os dois já apareceram em imagem também. Pois é, aí já contradiz alguma coisa quando fala assim, quando morre só tem um tempo que eles vão aparecer, e aqui já apareceu 7 dias, né? Bom, vamos pular essa parte, tá? Mães que perdem seus filhos sentem uma dor muito grande, isso não tem explicação. Isso é uma dor violenta. E quando elas assim vêm para o seu laboratório e tem essa comunicação, ela sente mais alento, dá um conforto? Olha, eu diria que não é nem conforto, é uma mudança de vida. Eu me lembro de muitos casos que a gente teve a oportunidade de ajudar. E, olha, a pessoa muda, porque ela renasce. Chegou mãe aqui, por exemplo, a Rita, que é mãe da Carol, que faleceu. A Rita chegou aqui, ela pesava 39 quilos e era bem mais alta do que a gente. A última vez que eu a vi, ela já pesava quase o dobro, entendeu? Quer dizer, ela queria se acabar. Mas depois da transcomunicação, ela teve tanta certeza, foram tantos detalhes, que a menina estava se comunicando, que pronto, ela renasceu, inclusive agora abriu um negócio, retomou a vida. Eu acho que não é só um conforto, porque a destruição interna é tão grande na perda de filho, que realmente a pessoa vai lá no fundo do poço. E ela consegue subir, amparada pelo próprio falecido, que não quer ver os seus pais desse jeito. Sônia, hoje, na verdade, eu gostaria muito de fazer esse experimento. Com certeza, podemos fazer agora. Porque qualquer pessoa pode, né? Sim, claro. Então posso ser? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Olha, eu vou iniciar filmando, registrando o seu rosto, para eventual comparação. Já vi um monte de pessoas. Tem pessoa rindo ali, gente. Se vocês quiserem, vocês devem olhar ali, viu? Vocês estão conseguindo perceber? Que dá para ver ao vivo, né? Algumas coisas.
Bom, Sônia, depois desse experimento eu posso falar para você que eu me entreguei totalmente, eu deixei fluir. Fiz toda a minha concentração possível de tudo aquilo que eu conheço e vamos depois fazer uma análise de tudo o que aconteceu aqui. Com certeza. Eu agradeço a sua disponibilidade e você que está em casa, espero que tenha sido assim uma noite bem agradável e diferente para reflexão. Nem tudo aquilo que você vê, você acredita. E nem tudo aquilo que você está acreditando é motivo, na verdade, de você duvidar, porque o tempo sempre vai dar razão para alguma coisa, não é mesmo, Sônia? Com toda certeza, nós temos que contar com o tempo. É só o tempo, né? Diziam que o celular não seria possível. Pois é. Não E é? hoje ninguém vive sem. Pois é. Um grande abraço para você e até a próxima, Sônia. E no próximo bloco nós vamos saber um pouquinho mais da saúde e a carreira do nosso querido Ovelha. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere. É a dupla Ovelha e Oliver no programa da Berê. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere. É a dupla Ovelha e Oliver no programa da Berê. Bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29, ou através do site www.violetavitoriadigital.com.br. O melhor som da cidade. A rede de lojas Segue Imagem é especializada em equipamentos de segurança e monitoramento, com a melhor e maior tecnologia do mercado. Confira nossa linha de câmeras, DVR, standalone e telefonia através do site www.seguimagem.com.br.